Conheça um lugar onde uma mulher tem 4 maridos. Situada no extremo norte do globo, a Groenlândia se estende por vastas extensões glaciais, abrangendo uma área colossal de 266 mil km², com a maior parte desse território. Entretanto, é desafiador, com mais de 80% coberto por gelo, onde o frio intenso parece congelar o próprio sangue. Esta ilha impressionante é uma região autônoma vinculada ao Reino da Marca, carregando consigo uma influência marcante da cultura dinamarquesa. Nuuk, a capital e maior cidade, abriga apenas cerca de 20 mil habitantes, enquanto toda a Groenlândia, com sua população de aproximadamente 60 mil pessoas, enfrenta desafios de sobrevivência. A curiosidade pode despertar a pergunta: como essas pessoas, sem uma conexão terrestre evidente com a ilha congelada, encontraram seu caminho até aqui? Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível, mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Há cerca de 1.200 anos, navegadores noruegueses e islandeses desbravaram os mares em direção à Groenlândia, uma terra então desconhecida para os europeus. Apesar de seu clima extremo, convencidos de que era um refúgio viável e, ao mesmo tempo, uma oportunidade comercial, noruegueses e dinamarqueses começaram a transportar pessoas para a Groenlândia. Nesse período, a população da Groenlândia já atingia 2.000 habitantes, com colônias comerciais sendo estabelecidas. Na tentativa de promover o comércio e a agricultura, contudo, as expectativas não se concretizaram a longo prazo. Surpreendentemente, a dificuldade não estava apenas no frio intenso, os animais trazidos pelos vikings não conseguiram sobreviver à seca, e a infertilidade do solo impediu o cultivo de plantas e árvores frutíferas. Apesar dos esforços incansáveis dos agricultores, a escassez de recursos levou os escandinavos a abandonar a Groenlândia, restando apenas alguns para propósitos comerciais. Assim, desvenda-se a história intrigante da Groenlândia, um épico de desafios e perseverança diante da natureza implacável. Na Groenlândia, a saga da vida remonta aos dias ancestrais dos Inuites, uma antiga cultura mongol que, há milênios, durante a era glacial, ousou cruzar a pé as terras geladas e aqui se estabelecer. Diferentemente dos navegadores escandinavos, foram os Inuites que primeiro pisaram nesse solo há muito tempo, numa época em que o nome Groenlândia ainda não ecoava pelas paisagens. Naqueles idos, quando o verde ainda reinava, uma ligação terrestre permitiu que os Inuites escolhessem chamar essas terras de lar. Essa comunidade enraizada na Groenlândia por séculos é uma linhagem direta dos Inuites que, tempos atrás, aqui chegaram para comercializar durante as temporadas mais amenas, bem como pelos escandinavos que, movidos por interesses comerciais, ajudaram a batizar a terra como Groenlândia. No século XX, a União Europeia estendeu benefícios à sociedade groenlandesa, mas em 1981, através de um referendo, o país decidiu romper os laços com a União. A razão residia nas restrições impostas à pesca, principal meio de subsistência e exportação do país, além da interferência nos recursos de urânio e ferro, dos quais a Groenlândia detém 35% das reservas mundiais. A decisão de deixar a União Europeia foi a busca da autonomia necessária para preservar seu modo de vida. Atualmente, a Groenlândia, embora ainda mantenha laços com a Dinamarca, toma a maioria de suas decisões de maneira independente. A dependência financeira da Dinamarca é inegável, com quase $1 bilhão anuais investidos para sustentar a vida na Groenlândia. Esta ilha, oficialmente propriedade da Dinamarca, é objeto de atenção da China, Rússia e Estados Unidos devido às riquezas minerais de suas terras e às vastas reservas de peixes que abriga. A Groenlândia permanece um território estratégico no cenário global. Recentemente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, queria comprar a ilha inteira. Com isso, a população e os políticos locais acabaram se revoltando. Piada, loucura, falta de senso de ridículo, delírio foram algumas das palavras usadas por moradores e políticos groenlandeses. A ilha é cobiçada por suas reservas de urânio, ferro e peixes, tornando-a alvo de interesses internacionais. Hoje, se um habitante groenlandês busca educação ou cuidados de saúde na Dinamarca, o Estado dinamarquês assume os custos. Quanto à propriedade de terra, é uma prerrogativa do governo que concede permissões mediante pagamento de impostos para a construção, mas não permite a aquisição direta de terras. A Groenlândia assim mantém sua singularidade e autonomia, uma terra marcada por sua história única e seu papel significativo no tabuleiro geopolítico global.
A capital, Nuuk, onde a maioria das residências recebe o apoio do governo e ostenta uma variedade de cores vibrantes, está à venda com preços geralmente na faixa dos 350 mil. No entanto, a Groenlândia, com sua dureza comparável a uma rocha congelada, definitivamente não é para os fracos de coração. Se você ousar explorar este país, será cativado por detalhes incríveis, mesmo em meio a uma paisagem congelada, onde a vida floresce em tons de verde. Além da visão deslumbrante, respire o ar puro e oxigenado, uma raridade em lugares onde o céu não é ofuscado por escapamentos de carros e fumaça industrial. Mas o mais notável é o sorriso constante que ilumina os rostos das pessoas que, de alguma forma, encontram a felicidade em meio às adversidades. Neste lugar único habitado por ursos polares, focas e baleias, todos se conhecem, vivendo em harmonia sem hostilidade. A política não é uma obsessão, e a natureza não é considerada inimiga. Os esquimós e os escandinavos compartilham a soberania dessas terras geladas, criando uma união única na Groenlândia, onde não se percebem sinais de maldade. Esta ilha não é apenas desafiadora para seus habitantes, o derretimento dos glaciares poderia ter implicações globais, evocando cenários apocalípticos com o aumento do nível do mar. A capital, Nuuk, é carente em termos de qualidade de vida, sistema de saúde e transporte. A ilha isolada parece uma lua em meio a bilhões de pessoas no mundo. É uma experiência única, mas também desafiadora, especialmente quando se trata de acessar serviços essenciais que estão fora das fronteiras do país. Na Groenlândia, você não apenas descobre um lugar, mas entra em um mundo que exige compreensão constante da linguagem da natureza e vigilância, pois, a qualquer descuido, os barcos dos pescadores e eles próprios podem ser tragados pelo oceano gelado, lembrando-nos de que o oceano não brinca com uma população reduzida. A questão do casamento torna-se um dilema, já que as oportunidades de encontrar parceiros são limitadas. Os cidadãos muitas vezes recorrem aos administradores locais em busca de auxílio na busca por um companheiro. A pressão para se casar novamente após a perda do cônjuge é palpável, uma vez que o declínio populacional é uma preocupação constante. Algumas famílias chegam a adotar arranjos polígamos, com uma mulher mantendo relações com até 4 maridos, uma prática motivada pelo desejo de garantir a reprodução e a sobrevivência em meio a desafios existenciais. Outro desafio enfrentado na Groenlândia reside na carência de uma infraestrutura eficiente em áreas remotas. Depósitos de lixo são estabelecidos para reunir todos os resíduos humanos, embora a transformação imediata do país em um depósito de lixo seja improvável. O acúmulo progressivo de resíduos ao longo do tempo representa uma ameaça. A conectividade à internet é outro problema, com a capital sendo a única região com acesso, embora a um custo considerável de 1.300 coroas dinamarquesas, equivalente a 930, e com uma velocidade de conexão notavelmente baixa. Quanto ao sistema de transporte, a Groenlândia destaca-se pela escassez de motocicletas e carros, especialmente nas áreas rurais. Os trenós tornam-se o meio de locomoção predominante, especialmente nos rigorosos meses de inverno, onde temperaturas de até 50 graus negativos tornam os veículos motorizados ineficazes. Os huskies, conhecidos como lobos siberianos, desempenham um papel crucial, sendo amarrados aos trenós para transportar mercadorias e facilitar a mobilidade. Esses cães não apenas servem como meios de transporte, mas também são utilizados na caça, alimentados com carne crua, tornando-os agressivos e restritos apenas aos seus donos. O relacionamento entre os habitantes e os huskies é mais uma questão de sobrevivência do que de afeto mútuo, estabelecendo um acordo tácito para garantir a coexistência pacífica e a superação dos desafios únicos enfrentados na ilha mais fria do mundo. Num país com escassa ou nenhuma produção de frutas ou vegetais, a subsistência das pessoas baseia-se predominantemente na caça. Embarcam no mar, enfrentando as ondas em seus barcos em busca de focas e ursos polares, armados com rifles. Após a caçada, retiram peles e carne dos animais, utilizando-as não só para se alimentar, mas também para confeccionar roupas que os protejam do rigoroso frio. A luta pela sobrevivência impulsiona essas comunidades a caçar por conta própria. Aqueles desprovidos de barcos tentam garantir sua alimentação pescando em rios congelados, perfurando o gelo com lanças. Essa tarefa exige uma força física considerável, e uma vez alcançada a água, eles recorrem a redes improvisadas na esperança de capturar peixes. Ao retornarem para suas casas, o alimento proveniente do mar é consumido vorazmente, principalmente se contiver cérebro. Isso se reflete na presença comum de carne de foca em praticamente todas as residências, enquanto em restaurantes pode-se deparar até mesmo com a iguaria da cabeça de urso polar. Na Groenlândia, presentear em casamentos não envolve ouro ou dinheiro. O verdadeiro tesouro é representado pela cabeça de um urso polar, símbolo de apreço e valentia na caça.
A dificuldade e esforço exigidos para caçar ursos polares tornam sua carne um item valioso, ultrapassando o valor do ouro. A carne de baleia também não é incomum nas refeições, mostrando a abrangência da culinária local. Apesar da vastidão da terra, a população é pequena, com apenas 6 assentamentos além da capital. Em alguns deles, com apenas 300 habitantes, os serviços se limitam a uma mercearia e uma igreja. Esta realidade implica que aqueles que sofrem de doenças crônicas têm poucas chances de sobrevivência. Vivendo sem carros, flores, insetos, sinal de telefone ou centros de entretenimento, as pessoas se veem isoladas em terras desabitadas, cercadas por um vasto mar coberto de gelo. Nos meses de inverno, a Groenlândia experimenta dias predominantemente escuros, com o sol desaparecendo por longos períodos. As tempestades de neve, por sua vez, podem ser implacáveis, colocando em risco quem estiver fora de casa durante esses eventos climáticos. Aqueles que se veem pegos em uma tempestade de neve podem sofrer sérias doenças e ficar confinados à cama por meses. Diante desse cenário, é inevitável questionar quanto tempo alguém seria capaz de suportar essa forma única de vida. No entanto, mesmo com todas essas adversidades, a comunidade groenlandesa mantém um espírito resiliente. A busca pela felicidade em meio às dificuldades é evidente nos sorrisos constantes que iluminam os rostos das pessoas. Em um mundo onde a natureza dita as regras, e a vida é desafiadora, a Groenlândia oferece uma experiência única e, de certa forma, encantadora. A dependência dos recursos naturais é clara, e as tradições ancestrais, incluindo a caça e a pesca, continuam a desempenhar um papel central na subsistência da população. Mesmo enfrentando desafios como o isolamento, a escassez de infraestrutura e as condições climáticas extremas, a Groenlândia permanece um testemunho da resistência humana diante da natureza implacável. Assim, ao explorar esse país notável, é possível ser cativado não apenas pela beleza deslumbrante da paisagem congelada, mas também pela resiliência e determinação das pessoas que chamam a Groenlândia de lar. Em meio às histórias de ursos polares, os quis, caçadas e tempestades de neve, emerge uma narrativa única de vida, moldada pelos elementos mais desafiadores da natureza. Concluindo, a Groenlândia não é apenas um ponto no mapa, mas um capítulo vivo de uma história épica que continua a se desdobrar, desafiando aqueles que escolhem chamar essa terra gelada de lar. Então, você teria coragem de morar nesse lugar gelado? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.